mas já não existe um Deus dentro de ti. Tu estás no mundo, mas não é do mundo. Não escolhestes, fostes escolhido. E porque te colhes ao ponto de seres grande pelo padrão dos homens, comprometendo a tua autoridade de condenar o mundo já corrompido. Foste escolhido para uma obra tão grande que nem a anjos foi dada a executar. Não te assustem ameaças, não te seduzam promessas. Numa obra eterna é melhor morrer do que negar. Lembra-te que há um Deus em tua vida e que teus atos devem glorificar. Uma coisa, nós sabemos que Deus nos ama. Nós somos seres humanos amados. Agora, outra coisa é você poder sentir. É você poder sentir lá no teu íntimo esse amor, né? Então, assim, o cuidado de Deus dia a dia comigo, entre os livramentos e tal. Nós vamos chegar onde eu quero. Pois bem, antes de eu começar a falar a respeito do meu testemunho, eu quero ler um texto que conta assim, em Salmos. Inclusive, é um texto que eu lia muito naquele período, naquela fase, e é um texto que eu leio sempre, porque é um texto que eu amo. Aliás, eu amo a vida toda. Quando eu comecei a falar assim, eu queria muito ler um texto antes. A minha vontade, na verdade, era quase que ler a vida inteira. Porque, assim, cada vez que você lê, você encontra uma coisa nova, uma revelação nova, é uma coisa assim que você fica meio, não posso, eu quero falar isso, mas na verdade não é isso. Mas eu vou ler Salmos 42, que é um salmo de Davi. Foi um salmo que eu li bastante, que eu meditei nesse período, nessa fase da minha vida, e que me ajudou muito. Os irmãos podem ficar sentados mesmo. Diz assim: como se você entenderia, agora sabe, como a gente está exilado, Deus cheio desse sorteio a Deus. E hoje eu entendo por que Deus me trouxe para cá. Né? Eu vim para cá, já estava um ano e pouco já. Tinha um ano que eu estava doente e precisando realmente de cuidados especiais. Né? Eu agradeço muito a Deus quando eu estou orando, eu falo, Senhor, obrigada por este hospital aqui, pertinho da minha casa, que o Senhor me colocou. Porque foi um hospital assim, especial, separado por ti da minha vida. Né? Na instrumentalidade do pastor André, da irmã Patrícia, de algumas pessoas que me ajudaram, que oraram por mim, que estiveram comigo. Mas quando eu cheguei aqui, o pastor André lembra, foi logo uma semana que eu tentei suicídio. Eu tinha cortado meus pulsos. Né? E eu já não sabia muito o que fazer, realmente a minha necessidade, a minha vontade realmente acabar com a minha vida, porque já um ano e pouco de enfermidade, nada de cura, nada disso, só sofrimento, e dor, e angústia, ansiedade. Né? Meu filho já tinha viajado, né? O MV, estava para a Austrália, e assim, a depressão, no caso é a depressão que eu estou falando, a doença da alma. Os crentes, às vezes, eu não digo que é todos, mas alguns às vezes não acreditam que possa acontecer na vida da gente, mas acontece. Acontece na vida do cristão, sim. Acontece na vida de pastores, de levitas, de membros, né? Porque é uma depressão que ela não escolhe, sabe? Ela acontece. E também eu sei explicar para vocês por que ela acontece, porque eu também não sou e por que aconteceu comigo. Eu sei qual foi a razão, no sentido de que ela promoveu na minha vida hoje, tem promovido. E eu glorifico a Deus por isso. E sim, e quando eu cheguei aqui, eu estava considerando que eu já estava no fundo do poço, porque já estava no final, realmente, no ponto de eu desistir de tudo. Foi quando eu vim, conheci essa igreja, conheci o pastor André, a Patrícia, os irmãos, e foi quando tudo começou a acontecer na minha vida. Né? A minha cabeça começou a mudar, Deus começou a trabalhar no meu coração. Embora eu tenha dado muito trabalho para o irmão André, para o pastor André, para a Patrícia, né? Muitas outras tentativas de suicídio aconteceram, né? Com medicação, né? Outra vez cortando o pulso, a última foi tentando enforcamento. Então, assim, em todos os momentos, Deus cuidou de mim. Sabe, porque em todas essas tentativas, Deus não permitiu que acontecesse o pior. E assim, hoje eu me envergonho por essa situação, porque assim, eu de repente numa esfera natural, ou se eu tivesse consciente, de repente eu falaria, nossa, esse ano é terrível, eu jamais faria uma coisa dessa. Eu também achava que eu nunca pudesse fazer, mas eu fiz. Né? Me perguntem como isso aconteceu, porque não dá para dizer.
sei como isso acontece, mas acontece, sabe? E hoje eu tenho uma preocupação muito grande sobre essa questão de quando eu percebo, quando vem alguém falar comigo sobre essa questão da depressão, que não está bem, que está ansioso, que está angustiado, que está com uma série de sintomas que eu entendo que seja o início de uma depressão. Eu me preocupo muito, porque eu sei o que eu passei. Eu sei qual foi o meu deserto, eu sei qual foram os momentos que eu achei que eu não ia conseguir. Então, eu não entendi, eu perguntava para Deus, Senhor, por que eu estou passando por isso? Sabe? O que foi que eu fiz? Qual foi a pedra que eu te acrescentei na cruz, sabe, dos meus livros, né? Que está me fazendo passar por toda essa situação. Mas Deus, Ele trabalha no tempo dele, não no meu tempo. E assim, eu glorifico ao Senhor, porque apesar de algumas vezes eu ficar impaciente, angustiada, e às vezes ter pensado várias vezes em desistir, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus não me deixou desistir. Tanto que estou aqui, glória a Deus. Estou muito feliz, né? Então, não é fácil, amado, sabe, passar por uma experiência dessa. A Silvânia acompanhou muito de perto o meu drama, a minha situação, das preocupações que eu causei para a minha família, do trabalho que eu dei para a minha família, para meus filhos que não moram comigo, que ficavam preocupados comigo, o meu pastor, Patrícia, que me acompanhava muito de perto também. E essa enfermidade, ela não é brincadeira, sabe? Ela é muito séria. E nós devemos tratar ela com a seriedade que ela merece. Com muito amor também, sabe? Porque a salvação, a cura, sabe? A restauração, sabe? A restauração. E eu me lembro que mais este ano, depois que eu tinha completado 2 anos e meio que eu estava doente, aí esse ano eu comecei uma campanha de oração na minha casa, eu sozinha no meu quarto todos os dias. E cheguei para Deus e falei, Senhor, eu estou cansada. Estou cansada da medicação, estou cansada dessas situações que têm acontecido comigo, dos estudos que eu tenho sentido, estou cansada de dar trabalho para a minha igreja, para a minha família, estou cansada, não quero mais isso para a minha vida. Não quero. E comecei a orar, todo dia, a orar, fiquei um mês orando. E Deus é tão lindo, assim, que no dia do meu aniversário, 29 de abril, Deus me abençoou com esse presente. E foi quando eu parei de tomar a medicação que eu tomava, né? O meu esposo chegou para mim, porque assim, a depressão ela é uma situação, ela é muito terrível, porque assim, ela tem uma arma poderosa, né, na vida da pessoa que tem a depressão. Ela faz com que você se revolte contra tudo e todos, que você acabe tendo problemas no seu relacionamento familiar, conjugal, com seus filhos, com seus amigos, além de te afastar deles, e você não querer estar com eles, né? E isso aconteceu comigo porque eu estava me afastando do meu marido, da minha família. E eu me lembro que no dia do meu aniversário, quando eu falei, Senhor, a partir de hoje, eu quero isso de presente. Eu não vou tomar mais medicação de hoje. E a partir de hoje, assim, eu tomo uma posição, uma atitude diante do Senhor. Eu estou recebendo, mediante essa oração, e o que eu estou sentindo aqui, essa palavra que eu li para o Senhor, está me abençoando com a cura. Essa foi uma atitude de fé. E deu certo. Deu certo. Eu realmente não iria voltar para o meu médico nesse mês de abril para poder pegar mais medicação, não ia no psiquiatra, não ia na psicóloga para fazer tratamento contínuo. E Deus me abençoou. Nesse dia, meu esposo chegou e falou assim, Edinha, eu já venho embora de casa, sabe, gente? Estava deixando minha família, meu marido, estava indo embora, né, Silvânia? Estava indo embora de casa, estava com minhas coisas tudo arrumadinha. E meu esposo virou para mim e falou assim, Edinha, não vai embora não, né? Porque, embora não pareça, eu tenho dificuldade às vezes até de expressar, porque ele não soube lidar. Infelizmente, eu respeito a natureza dele, a forma dele ser, mas ele não soube lidar com toda essa situação que eu vivi. Hoje eu entendo, sabe? Hoje eu entendo a pessoa dele, entendo tudo que ele passou e acredito até que ele tenha sofrido muito mais do que eu. Por me ver do jeito que estava, sem poder fazer nada e sem saber o que fazer, como fazer. Hoje eu entendo, né? E Deus tem agraciado os meus sentimentos, o meu carinho.
carinho em relação à pessoa dele a cada dia. Por isso. Eu sei que às vezes eu não estou com ele nesse sentido. E ele falou assim: Edi, embora eu não consiga demonstrar, eu não consiga fazer muita coisa por você, porque eu não sei mesmo como lidar com isso, eu quero dizer que eu te amo, eu quero que você vá embora. Eu quero que você fique aqui comigo. E isso foi a resposta de Deus à oração. Porque eu precisava também do meu esposo uma atitude de que ele estava comigo por esses 2 anos e meio. Eu me senti sozinha. Eu me sentia sem ninguém. Já estava sem meus filhos não moram comigo. Vejo muito de vez em quando. O outro dia indo para a Austrália, chegar agora em novembro, se Deus quiser. Está entendendo? Eu tinha só a minha igreja. Né? A minha mãe se tornou uma intercessora na minha vida. Sabe, até hoje. Sofro muito também. Tudo que ela ficava sabendo das expectativas, da minha situação. É engraçado que aconteceu um episódio que eu quero contar, porque hoje eu acho engraçado, mas no dia não foi não. Eu me lembro que eu fui para Paraty visitar meu filho e eu tive uma crise dentro do ônibus e eu não sabia. Comecei a passar mal dentro do ônibus. E tinha uma amiga ali que estava saindo daqui do Rio para Paraty, só que ela estava vindo de carro com o esposo. E eu já tinha comprado a passagem de ônibus. Coincidiu não, né? Deus é que faz as coisas acontecerem, né? Onde a gente vê, esses detalhezinhos, que a gente vê a ação de Deus. A gente não considera, mas os detalhes são muito importantes. Que Deus é um Deus de detalhes, né? E eu me lembro que eu fui na parada, o ônibus parou para poder a pessoa tomar um cafezinho, eu comecei a passar mal, eu senti que eu estava passando mal. Eu me lembrei dessa amiga que eu liguei para ela, eu falei: olha, eu acho que vou passar mal dentro do ônibus. Você já passou por aqui pela parada? Nossa, ele já tem uns 15 a 20 minutos que eu passei por aí. Mas você está sentindo o quê? Eu falei: não sei, eu estou passando mal. Passando mal, tenho certeza. Aí eu comecei a conversar com a moça da lojinha que tinha lá na parada, para eu me distrair, para eu poder não entrar numa crise. Mas não adiantou nada. Eu peguei e fui para dentro do ônibus e falei assim: olha, eu falei para o telefone, eu vou entrar para dentro do ônibus e vou tentar dormir para não passar mal. Ela falou: se você quiser, eu volto para te pegar aí na parada. Eu falei: não, me espere em Angra. Eu vou descer em Angra, você me espera na rodoviária. E de lá eu sigo para Paraty com vocês. Ela: então tá bom. E assim, aí eu peguei, entrei no ônibus, desliguei o telefone e fechei os olhos. Fechei os olhos e não lembro mais de nada do que aconteceu. Não me lembro quando eu cheguei em Angra, não me lembro quem me tirou do ônibus, não me lembro quem pegou minhas bolsas, não me lembro de exatamente nada. Eu tive um lapso de memória dentro do ônibus, perdi os sentidos dentro do ônibus e a moça de trás teve que pegar minha bagagem, o motorista teve que me descer e a minha amiga estava lá para me receber. E ela ficou muito assustada quando ela me viu, porque eu estava totalmente transtornada, não falava coisa com coisa, achava que eu tinha me acordado. Eu não sei, não consigo lembrar para poder contar. Eu só estou contando o que ela me contou, o que aconteceu, que realmente eu não lembro. E eu só fui dar conta que eu fui voltar à minha realidade quando nós estávamos no restaurante, porque ela não quis seguir viagem para Paraty quando eu não melhorasse, e nós fomos para um restaurante almoçar dentro no shopping lá em Angra dos Reis. Eu acordei, me lembro de ter acordado, e eu estava nesse restaurante com ela. Aí quando ela me contou, eu falei: o que eu estou fazendo aqui? Já estou há muito tempo, o que aconteceu? Tudo o que aconteceu, que cada lugar pegou a cadeira de roda para poder me colocar, eu não conseguia andar direito, que eu briguei com o cara da cadeira da rodoviária, eu não queria sentar em cadeira de roda coisa nenhuma, e que eu fui no banheiro, que ela teve que pagar minha entrada para ir no banheiro, eu não lembro de nada, absolutamente. Né? Pois bem, a depressão causa isso na gente. A medicação causa esses sintomas, né? Eu sofri vários lapsos de memória. O pastor André lembra que eu cheguei a contar alguns, não só nessa viagem, mas em casa mesmo. Silvânia já conseguiu presenciar, chegou a filmar até algumas situações nesse sentido, para eu poder mostrar para o meu médico. Mas o que eu quero dizer a vocês? Por que eu estou contando? Por que eu estou contando esse fato? Porque poderia ter acontecido muita coisa comigo nesse dia. Ruim. Eu poderia ter tido uma crise e não ter voltado dessa crise. Eu poderia não ter conseguido falar com a minha amiga. Eu poderia ter me perdido. Eu poderia ter parado em outro lugar. Mas Deus é tão fiel e me ama tanto, sabe? E teve, assim, tudo aconteceu
de uma maneira assim, sabe? Que as coisas, sabe, deu tudo certo. Nada me aconteceu. Sabe? Eu consegui chegar em Paraty para poder visitar meu filho. Fiquei bem nos dias que eu estive lá, né? E graças a Deus, sabe, irmãos? Estou aqui 2 meses e meio, já 3 meses, sem medicação, sem ter sem nada. Vivendo esse presente do Senhor, sabe? E como eu aprendi com tudo isso que eu vivi. 2 anos e meio.